Então, a primeira aula desse curso, né, eu não vou chamar de aula, não, eu chamei de aula aqui, mas está mais para uma conversa com vocês. Pessoal, como eu não estou vendo o chat, então se precisar me interromper, se cair, se acontecer alguma coisa, tenta falar no microfone para eu poder saber, porque eu não, como eu estou com a tela cheia, eu não consigo ver vocês, tá bom? Posso continuar, né? Então, a primeira ideia desse curso, desse mini curso, na verdade, é apresentar, então, para vocês um mercado de trabalho que esse vírus encontra quando ele chega no Brasil. Então, essa é a primeira parte. Na segunda, então, eu gostaria de tratar dos primeiros impactos que a gente sente a partir da decretação internacional e também interna, né, de que a gente estaria vivendo, então, numa pandemia e que algumas medidas seriam importantes a serem tomadas para a contenção desse vírus, que é um vírus de altíssima disseminação e que a gente ainda não conhece um remédio ou uma vacina ainda cientificamente comprovado, né? Então, a ideia básica é essa. Primeiro, mostrar qual foi o mercado de trabalho que esse vírus encontrou quando ele chega ao Brasil. Mas antes disso, na verdade, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que a gente fala quando a gente trata de mercado de trabalho, né? Então, eu gosto de falar para os meus alunos. Eu sou um professor que dou bastante aula para os meninos que entram, né, no curso de economia. Então, são aulas para o pessoal que está iniciando a sua vida na universidade, na sua vida como futuros economistas, né? Então, eu gosto de dizer, basicamente, que toda vez que a gente fala de mercado, na verdade, a gente fala de preços e quantidades, né? A gente fala de ofertantes e demandantes que se defrontam, né, ou se encontram em um espaço, pode ser físico, virtual ou apenas subjetivo, né, para disputar com interesses opostos, obviamente, para disputar e chegar a um determinado preço e quantidade que, em tese, equilibrariam, né, esses desejos contrários em termos de interesses. Ok, então, quando a gente fala de mercado, fala de preços e quantidades, oferta e demanda, e quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente também pode falar de preços e quantidades e oferta e demanda de algo específico a este mercado. E quando a gente fala de mercado, a gente está falando da quantidade de trabalho, e quando a gente fala de preço nesse mercado, basicamente a gente fala de salário. Então, existem diversas correntes de pensamento na economia que vão tratar sobre oferta e demanda de trabalho, né, e preços e quantidades em tese que equilibram este mercado. Os entendimentos a respeito do funcionamento desses mercados, do mercado de trabalho em si, eles dependem, o entendimento depende, em tese, das concepções que vão nortear, então, o pensamento de diversas escolas. Eu não quero aqui entrar em detalhes a respeito disso, mas eu queria pontuar algumas coisas que podem, então, interferir neste objeto de estudo que é o mercado de trabalho e que faz parte desse conteúdo da aula de hoje, né? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte, né? A oferta de trabalho, ela é realizada por parte daqueles que detêm a força de trabalho. Então, são os trabalhadores, né? E a demanda de trabalho, por outro lado, ela é realizada, né, pelas empresas, né? Então, pelos agentes que demandam força de trabalho para realizar algum tipo de atividade e a produção de serviços, bens e serviços, né? Só que as correntes de pensamento vão entender de maneira diferente como essas coisas estão condicionadas e como elas se relacionam. Mas eu queria apresentar aqui um quadro um pouquinho mais geral sobre o que pode condicionar essa oferta de trabalho, ou seja, a decisão da pessoa em trabalhar ou não no mercado de trabalho. Bom, a escola de pensamento neoclássica, em tese, vai dizer, olha,
a oferta de trabalho, grande parte dela está associada ao salário de equilíbrio no mercado e ao salário, vamos dizer assim, o salário que a pessoa acredita que seja suficiente para que ela, então, oferte trabalho. Obviamente, existem outros condicionantes, um deles é o nível de escolaridade das pessoas, mas, basicamente, ela vai dizer, olha, então, quanto maior o salário, maior é a oferta de trabalho, porque os trabalhadores, então, procurarão se ocupar em alguma posição e vão buscar, obviamente, a qualificação para isso e tudo mais. Mas existem outros elementos, também considerados por essa escola, mas também por outras escolas que passam a entender o funcionamento do mercado de trabalho um pouquinho diferente, e nós poderíamos colocar nesses termos, que a oferta de trabalho ela pode ser influenciada pelo crescimento populacional. Então, se você tem um crescimento da população acelerado, isso pode ampliar a oferta de trabalho e isso pode ter repercussões do ponto de vista, seja pela escola neoclássica do equilíbrio desse mercado ou da própria disposição e da quantidade de mão de obra disponível para trabalhar. O segundo ponto é a estrutura etária da população. Então, se você tem uma população que está envelhecendo e você não tem, em tese, uma reposição da força de trabalho com o nascimento de mais pessoas ou de uma nova geração jovem entrando no mercado de trabalho, isso pode também alterar as condições de oferta de mão de obra. E você tem, por outro lado, uma coisa que o Brasil viveu recentemente, mas internacional, vamos dizer assim, mas já viveu isso na sua história, na sua construção, na sua formação econômica, que é a história das migrações, e isso afeta também a oferta de trabalho. E a Europa, hoje e algumas décadas, vem sofrendo com esse dilema a respeito da questão da migração e da oferta de trabalho. Do outro lado, obviamente, vocês têm aqueles agentes, nós temos aqueles agentes que demandam trabalho para realizar as suas atividades produtivas. Então, você tem as empresas, basicamente, os agentes que demandam trabalho, e esses agentes demandam trabalho, obviamente, para produzir, mas também para a obtenção de lucro. Isso se trata de uma economia capitalista, mas essa demanda está condicionada a alguns elementos do ponto de vista mais geral, do ponto de vista macro. Então, nós podemos colocar aí 3 elementos básicos relacionados à estrutura produtiva. Se você tem uma estrutura, vamos dizer assim, mais concentrada em setores ou indústrias intensivas em trabalho, então a demanda por trabalho nesta sociedade ou nesta economia vai ser maior relativamente a outras economias ou outras sociedades. Se você tem uma estrutura produtiva mais ancorada ou mais baseada em alta tecnologia, isto pode afetar a demanda por trabalho. E, obviamente, que, enquanto um processo, essas coisas, ao se alterarem, também alteram a forma como a sociedade e como as empresas vão demandar mão de obra, vão demandar trabalho. E, por outro lado, e aí já discutindo um elemento importante que está relacionado a outras correntes de pensamento econômico que entendem a dinâmica de emprego e da renda, que é a questão do desempenho econômico, ou seja, da capacidade que essa economia tem de ampliar a sua produção. E isto, de certa forma, acaba condicionando a demanda por trabalho. Bom, isto é um dos elementos que talvez se faça mais presente nos tempos que nós vivemos de pandemia, justamente por conta da debacle, vamos dizer assim, ou da queda substantiva, abrupta e muito forte, do nível de crescimento, do nível de produto e também das taxas de crescimento que a gente vê nesse período de pandemia. Beleza? Então, essa é mais ou menos uma visão bastante simplificada do mercado de trabalho. Por que o nível de escolaridade aparece aí com uma setinha para baixo, afetando toda esta dinâmica? Porque, na verdade, o nível de escolaridade ele acaba influenciando ambos os lados desta relação que aparece e que se faz presente no mercado de trabalho. Então, os trabalhadores podem buscar qualificação profissional ou aumentar o seu nível
de educação, vamos dizer assim, o seu nível de instrução, para alcançar postos de trabalho melhor e, assim, melhorar o seu nível individual de renda. Né? E, obviamente, né, se você procura construir um foguete, você pode, obviamente, precisar de mão de obra, ou certamente deverá precisar de mão de obra qualificada, engenheiros de foguete e tudo mais. Então, a qualificação também afeta a demanda por trabalho. Pois bem, então essa é uma visão um pouquinho mais sintética e bem simplificada dessa ideia sobre como funciona e como estão relacionadas essas partes no âmbito do mercado de trabalho. Pois bem, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente precisa falar de força de trabalho, ou seja, a população que está apta e disponível para trabalhar no âmbito do sistema ou do modo como a sociedade se organiza em torno da produção. Então, a gente está falando de gente, a gente está falando de população, tá certo? Então, o Brasil, no primeiro trimestre de 2020, tinha uma população de 210,4,5 milhões de pessoas. Esse é o total da população brasileira no primeiro trimestre de 2020. Para identificar essa população, que faria parte ou não da força de trabalho, primeiro a gente faz um recorte por idade da população, já entrando mais na discussão um pouquinho mais técnica sobre os indicadores que a gente pode utilizar para a mensuração deste objeto, de tudo que é o mercado de trabalho. Então, a gente faz um recorte na população a partir da idade das pessoas. E aí a gente separa a população menor de 14 anos, e que no Brasil, no primeiro trimestre, era em torno de 38 milhões de jovens, de pessoas, de crianças e jovens até 14 anos, adolescentes, e a população em idade de trabalhar, que representava 172 milhões de pessoas. Dessa população em idade de trabalhar, a gente faz um segundo corte. Aqueles que estão presentes na força de trabalho e aqueles que estão fora da força de trabalho. Então, aqueles que estão fora da força de trabalho, eles somavam em torno de 67 milhões de pessoas. Quem é a população que pode estar fora da força de trabalho? As pessoas mais velhas, aposentadas, que recebem algum tipo de aposentadoria e que decidem não procurar trabalho ou não trabalhar. Então, essas se enquadraria o que a gente chamava antigamente de inatividade, população inativa. Então, a gente chamava de população economicamente ativa e população economicamente não ativa ou inativa. Então, hoje a gente chama de fora da força de trabalho e dentro da força de trabalho. Então, esses podem ser estudantes que não trabalham e nem procuram emprego, também compõem a população fora da força de trabalho. Pessoas deficientes físicas, que também recebem algum tipo de aposentadoria, e assim por diante. Mas quem é a força de trabalho? Ou quem são as pessoas que compõem a força de trabalho? Nós temos duas categorias. A população na força de trabalho que está ocupada, que exerceu algum tipo de ocupação, e eu digo ocupação e não emprego, porque não necessariamente a pessoa é empregada para ter uma ocupação, ela pode ser um empregador, ou ela pode trabalhar, como a gente vai ver mais para frente, algumas classificações, como conta própria, que é uma das categorias que então uma das categorias que vai ser mais, ou talvez, eu posso dizer isso, a mais afetada nessa pandemia, e no curso, na aula de amanhã, ou no encontro de amanhã, eu trarei alguns dados sobre isso também. E você tem a outra parte da força de trabalho, que é o contingente de pessoas desocupadas. E para se enquadrar como desocupada, a pessoa precisa ter tomado a decisão de procurar trabalho. Isso é mais ou menos o que a gente consideraria como a oferta de trabalho, assim, do mercado de trabalho. Então, você tem a quantidade de pessoas que estão
na força de trabalho e já estão ocupadas em alguma atividade, e aquelas que buscam algum tipo de emprego, né, tá certo? E que dependem, obviamente, da demanda de trabalho para encontrar este emprego, e por isso que as escolas de pensamento econômico, às vezes não, sempre acabam divergindo a respeito do que, o que determina o que e como se dá a determinação, por exemplo, do nível de emprego, né? Ou seja, de quantas pessoas estão ocupadas numa economia. Né? Então, se pegar a escola neoclássica, vai dizer, olha, o mercado de trabalho ele pode se equilibrar a depender de uma quantidade ofertada e demandada de trabalho por um preço que equilibra esses desejos. Mas se você, por exemplo, pegar a escola keynesiana de pensamento, obviamente que existem divergências internas, inclusive, as escolas de pensamento, com diversas sofisticações em todos os lados, vai dizer que, na verdade, o nível de emprego de uma sociedade ou de uma economia ele não é determinado no embate de forças no mercado de trabalho, mas sim depende das condições de reprodução ou de produção, na verdade, de materiais, ou seja, como a sociedade se organiza em torno da produção, e mais do que isso, se na verdade essa sociedade ela possui demanda suficiente em termos de investimento e consumo para que haja, então, uma quantidade de emprego associada a este nível, ou esta condição da demanda por investimentos e produção. Tá? Então, isso, na verdade, é dizer que o nível de emprego da economia não está associado ao mercado de trabalho, mas sim ao mercado ou funcionamento da economia de maneira mais geral, ao mercado de bens. Né? Pois bem, então esse é o panorama que a gente tem e que o vírus encontra no Brasil em termos da distribuição populacional a partir deste recorte ou desta condição em relação à sua atividade. Se ela pertence ou não à força de trabalho, se ela faz parte da população de 14 anos ou mais. Então, nós tínhamos 172 milhões de pessoas disponíveis, em idade de trabalho, não disponíveis, mas em idade de trabalhar, e você tinha 105 milhões ocupadas na força de trabalho e 12,8, quase 12,9 milhões de pessoas desocupadas. Ok? Beleza. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente fala de alguns indicadores básicos que a gente pode tentar captar estes movimentos. Né? Então, aqui em cima, do lado direito, vocês podem dar uma olhada, tem alguns indicadores que eu posso chamar de indicadores tradicionais ou indicadores mais utilizados, né? Que são indicadores consolidados, vamos dizer assim, na literatura, mas que trazem alguns benefícios, né? Mas também alguns problemas associados à própria condição do mercado de trabalho, principalmente em países periféricos ou em economias periféricas, como, por exemplo, o Nordeste brasileiro, mas também, de modo geral, para o Brasil. Né? Então, você tem o indicador de taxa de participação, que mensura a relação entre o tamanho da força de trabalho e o tamanho da população em idade de trabalhar. Ou seja, uma relação entre dois elementos, um é a força de trabalho e aquela população em idade de trabalhar. Tá claro? Essa taxa de participação, no primeiro trimestre de 2020, ela girava em torno de 60%. Tá claro isso? Então, força de trabalho em relação à população em idade de trabalhar. É que se eu pegar esse 67 e dividir por 172 aqui, 67 milhões dividido por 172 milhões de pessoas. Isso me dá em torno de 60%. Ok. Outros dois indicadores que eu poderia chamar a atenção me desculpa, não é o 67, perdão. Esse 67 eu estava fazendo a conta aqui, estava achando o número completamente diferente, falei assim, nossa, errei na conta. Não, na verdade eu errei,
no número que eu li, né? Não é 67 milhões, na verdade são 105 milhões, ou seja, o total de ocupados mais desocupados, né, dividido por 172. Bom, desculpa, perdão. Né? Esses 67 milhões, na verdade, eles são as pessoas fora da força de trabalho. Né? Ok. Então, você tem dois outros tipos de indicadores associados à ocupação e à desocupação. Esses indicadores, eles são o nível de ocupação e a taxa de ocupação. O nível de ocupação, ele está preocupado em mensurar o tamanho da população dentro da força de trabalho ocupada em relação à população em idade de trabalhar. Tá certo? Ou seja, quanto dos ocupados, né, representam da população em idade de trabalhar. Né? E isso vai dar em torno de 53,5%. Esse é um indicador bastante importante e eu vou mostrar ele quando eu analisar na aula de amanhã os impactos da pandemia. Mas guardem essa ideia. Então, o nível de ocupação mensura o tamanho da força de trabalho ocupada em relação à população em idade de trabalhar. E a taxa de ocupação, ela vai mensurar o tamanho da força de trabalho ocupada sobre o total da força de trabalho. Reparem, a taxa de ocupação, ela é complementar à taxa, ou a famosa taxa antiga de desemprego, ou desemprego aberto, e que hoje nós chamamos de taxa de desocupação. O que é a taxa de desocupação? A taxa de desocupação é a relação entre o contingente de pessoas desocupadas em relação à força de trabalho. Está claro isso? Então, obviamente que a soma de taxa de desocupação com taxa de ocupação tem que dar exatamente 100%, porque uma é complemento da outra. E você tem o nível de desocupação, que é a relação, assim como o nível de ocupação era a relação dos ocupados sobre a população em idade de trabalhar, você tem o nível de desocupação, que é a relação entre os desocupados e a população em idade de trabalhar, e isso no Brasil girava em torno de 7,5%. Qual que é o problema de hoje? Nós considerarmos apenas a taxa de desocupação como um indicador, vamos dizer assim, da dinâmica ou do desempenho ou do nível, vamos dizer assim, do funcionamento do mercado de trabalho, porque ela acaba por mascarar algumas nuances e especificidades que nós temos do ponto de vista do mercado de trabalho, principalmente em países como o Brasil. E eu vou tentar mostrar isso a partir de agora. Qual que é o problema, então? O problema é que essa taxa de desocupação, ela não capta algumas situações específicas que a gente encontra no mercado de trabalho. E por que ela não capta? Este quadrinho aqui, ele mostrava todo o esforço que foi feito pelo DIEESE há várias décadas, para a mensuração destas situações não captadas pela taxa de desocupação, antiga taxa de desemprego, e que hoje já aparecem e já são contempladas, principalmente por conta das ideias que foram consolidadas na Conferência Internacional da OIT a respeito da mensuração de novos, não tão novos para o Brasil, mas novos em termos da ideia de que você não consegue captar tudo com a taxa de desemprego, que você precisaria ampliar o seu escopo e a quantidade de indicadores para mensurar de forma mais qualificada os movimentos do mercado de trabalho, que é a questão da subutilização da força de trabalho. A PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, levada a cabo pelo DIEESE, por muitos anos, ela tentava captar exatamente estas situações. E estas situações são situações de intersecção entre esses grupos que eu apresentei para vocês, que são aquele pessoal que está na força de trabalho, ou seja, os ocupados e os desocupados, e também aquele pessoal que está fora da força de trabalho. Então, aí a gente tem 4 situações possíveis, que não são captadas pela taxa de desocupação, mas que deveriam e que agora, a partir de 2012, com a PNAD contínua, a gente passa a captar.
Então, a primeira situação é uma situação de indefinição a respeito se a pessoa, se o trabalhador ele está ocupado, trabalhador ou empregador, se ele está ocupado, se a pessoa, vamos dizer assim, de maneira mais geral, maiores de 14 anos, ele está ocupado ou desocupado. E que tipo de situação é essa? Uma das situações clássicas é a situação de subocupação, que a PNAD contínua vai tratar como subocupação por insuficiência de horas trabalhadas. Isso quer dizer o seguinte: o indivíduo ou a pessoa, ela trabalha menos do que gostaria. Né? Ou seja, o pesquisador do IBGE, hoje por telefone, mas ele ia na casa das pessoas, por conta da pandemia, ele não vai mais, vai pelo liga para ele, mas ele ia na casa da pessoa e perguntava a pessoa se ela estava, se ela tinha realizado algum trabalho no período de referência da pesquisa. Pode ser o mês, pode ser a semana de referência. E aí a pessoa diz, não, eu trabalhei. Tá claro? Mas trabalhou quanto? Bom, trabalhou mais ou menos do que você gostaria. Não, trabalhei muito menos. Eu fiz um bico, tá certo? O famoso bico, que aparece nos termos mais populares, eles vão dizer, olha, eu trabalhei, mas queria trabalhar mais. Fiz alguma atividade remunerada, mas não era o que eu queria. Eu gostaria de trabalhar mais. Tá certo? Então, quando você parte dessa pergunta para a sequência da definição se a pessoa é ou não é ocupada ou desocupada, a ideia que está colocada é a seguinte, se ele disse que trabalhou, ele já sai da estatística de desocupação, não é capturado como desocupação, apesar de estar disponível ou estar buscando trabalhar em outra atividade. Esse cara é classificado, essa pessoa é classificada como ocupada. Mas, na verdade, isto mascara uma condição que pode, inclusive, ser associada a trabalhos precários. Ou seja, o cara ganha muito pouco, não queria estar trabalhando com aquilo, preferiria estar trabalhando com outra atividade e que, na verdade, mais trabalhou, então ele sai da pesquisa, mas queria outro emprego. Essa é uma situação, percebam, que não é captada e que ela é uma zona cinzenta entre esses dois grupos. A segunda situação é a ideia que você vai ao entrevistado e pergunta, você trabalhou? Sim, trabalhei. Era remunerado? Não. O que você fez? Bom, eu trabalhei algumas horas como voluntário. Este cidadão, ele trabalhou ou não trabalhou? Bom, do ponto de vista de dispêndio de horas dedicadas a algum tipo de atividade, ele trabalhou. Ele gerou algum tipo de serviço ou produto? Pode ter gerado. Um cuidador voluntário num asilo de pessoas de idade mais avançada, ele pode ser voluntário, mas ele está prestando um serviço. E, na verdade, esta pessoa, ela não se enquadra, de certa forma, nem na ocupação e nem fora da força de trabalho, e isso gera algum tipo de problema para a sua mensuração. O terceiro elemento é relacionado à questão da desocupação e se a pessoa está fora da força de trabalho, e talvez, junto da subocupação, por insuficiência de horas, talvez um dos fenômenos que aparecem com mais relevância na pandemia. E isso a gente vai ver um pouquinho também na aula de amanhã, que é a história do desalento. O que é, então, o desalento? O desalento é o seguinte, o pesquisador vai na casa do cidadão e pergunta, você trabalhou? Não, não trabalhei. Beleza? Ok, pula para a próxima pergunta. Você tomou alguma providência para procurar um emprego? Não, não tomei. Obrigatoriamente, a partir da resposta de não tomou providência, esse cara é jogado para fora da força de trabalho em termos técnicos, da mensuração dos indicadores. Então, esse cidadão, esta pessoa, não aparecerá na estatística, nem por parte da ocupação, nem por parte da desocupação, vai aparecer fora da força de trabalho. Mas a questão é a seguinte, esse cidadão, por que ele não tomou providência para procurar trabalho? Bom, existem diversos fatores que fazem com que as pessoas não procurem trabalho. Na pandemia, o que vai aparecer é justamente a situação em que
o cidadão, a pessoa, ela está com medo de se contaminar, né? Ou então, ela olha para a situação econômica, não é, do país e diz, eu não vou encontrar um emprego. E tem ainda o fator contágio, né, de contaminação. Então, ele simplesmente não toma a decisão de procurar trabalho. O que acontece? Acontece que esse cidadão sai da estatística da taxa de desocupação, ele não entra, né, para ser calculado como desempregado, mas na verdade ele está desempregado, ele não tem qualquer tipo de fonte de renda e ele gostaria de trabalhar, mas ele tem medo de se contaminar, ele acha que não vai encontrar um trabalho, ele está tanto tempo desempregado, desocupado, que a gente chama de desemprego de longo prazo, que ele desistiu, simplesmente abandonou a ideia de buscar um trabalho. Ou ele também acredita que não tem a qualificação necessária para encontrar um trabalho e simplesmente não vai buscar trabalho. Pois bem, e por fim a gente tem uma situação, né, que é talvez uma das mais complicadas de se mensurar, que é a história da indefinição entre se o cidadão ele é ocupado, desocupado ou fora da força de trabalho, justamente por conta da atividade que ele realiza. E uma dessas atividades pode ser o trabalho, por exemplo, de imigrantes ilegais ou o trabalho em atividades ilegais. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o trabalho realizado pelo narcotráfico, por exemplo, esse trabalho ele gera produto, ele gera entorpecentes, ele produz droga, vamos dizer assim, mas ele, em tese, não pode ser computado enquanto ocupado, e você pode ter uma situação em que esse cidadão ele não queira estar fazendo o que está fazendo e possivelmente gostaria de procurar um trabalho, mas não procurou porque não pode, ou está sendo pressionado, ou qualquer tipo desse coisa, ou acha que não vai encontrar um trabalho porque a única coisa que ele sabe fazer é aquilo. Pois bem, então você classificaria esse cidadão como ocupado, desocupado ou fora da força de trabalho? Então, este é um dilema que ainda persiste nas estatísticas de trabalho. Pois bem, né, qual foi a solução encontrada depois de todo o debate que se fez ao longo de várias décadas, inclusive que aparecem na pesquisa de emprego e desemprego, que aparecem na PNAD como possíveis formas de se tentar captar estas situações, né? Então, você tem o que a gente hoje, a partir de 2012, a PNAD contínua, ela começa em 2012, que é a situação de subutilização da força de trabalho. Tá? Então, você tem uma situação, né? Então percebam, a força de trabalho é esse A aí, força de trabalho, que ela é subdividida em ocupados e desocupados. Essa é a força de trabalho. Né? E você tem dentro dos ocupados as pessoas que de fato estavam ocupadas, trabalhando, né, com carteira de trabalho assinada, eram empregadores bem-sucedidos, eram profissionais liberais, conta própria, eram servidores, trabalhadores dos serviços domésticos com carteira, né, e que de fato não estavam procurando outro trabalho e também não trabalharam menos do que gostariam. Porém, você tem um pedaço dessa ocupação, e é isso que eu gostaria de apresentar na sequência, né, um pedaço dessa ocupação não desprezível para o caso brasileiro, de pessoas que estão subocupadas pelo chamado insuficiência de horas. Qual que é a definição? A pessoa, para ser enquadrada nessa definição, ela precisa cumprir 4 condições. Primeiro, aquela ideia do recorte de idade, ou seja, tem que ter mais de 14 anos. Tá? A segunda condição é que elas precisavam trabalhar habitualmente, ou trabalharam habitualmente na pesquisa, né, na semana de referência ou no mês de referência, a depender da pesquisa, né, menos do que a determinação legal da quantidade de horas de trabalho, né, ou seja, 40 horas. Mas mais do que ter trabalhado menos, ela queria trabalhar mais, ou seja, ela gostaria de trabalhar mais, principalmente porque esta condição de subocupação, na verdade, ela está associada a trabalhos precários que remuneram pouco. Né? E a quarta condição, ela tinha que estar disponível para trabalhar. Então, esse é um dos elementos que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua vai passar a pesquisar. O segundo é a ideia, que eu já tinha comentado, que você tem, dentro desta subutilização da força de trabalho, o clássico desocupado.
né? E quem eram os desocupados? As pessoas que não tinham nenhuma ocupação, não trabalhavam, mas tomaram providência. No caso da PNAD contínua, este período de referência, ou seja, a providência tomada, efetivamente tomada pelo trabalhador, pelo potencial trabalhador ou pela pessoa que está respondendo a pesquisa, ela tem que ter sido nos 30 dias anteriores, tá certo? Então, a definição de desocupado é a procura, né, por uma ocupação, por um emprego, tá certo? E você tem o pessoal fora da força de trabalho. Quem é o pessoal fora da força de trabalho? Primeiro, tem que ter 14 anos ou mais de idade e não estar ocupado nem desocupado, independente se estiver trabalhando num subemprego, né, ou trabalhando menos do que gostaria. Este pessoal fora da força de trabalho, né, ele pode ser dividido em duas partes. Tá? Ele pode ser dividido naquelas pessoas que estão de fato fora da força de trabalho, como o pessoal aposentado e que não está trabalhando e não gostaria de trabalhar, tá certo? E também não está procurando nenhum trabalho. Né? Esse pessoal está fora de fato da força de trabalho, mas você tem um pessoal que não entra na estatística da desocupação e nem da ocupação, né, que gostaria de trabalhar. E aí sim, este é o que a gente vai chamar de força de trabalho potencial subutilizada. Então, quem são os subutilizados? São os desocupados, o clássico desocupado, são as pessoas ocupadas que gostariam de trabalhar mais do que estão trabalhando, e também a força de trabalho potencial. Né? Dentro da força de trabalho potencial, a gente tem duas categorias. Né? Você tem a força potencial associadas às pessoas que realizaram alguma busca efetiva de trabalho, mas não estavam disponíveis, que este é um dos critérios para definir se você é desocupado ou não, na semana de referência ou no mês de referência. Então, procurou trabalho, mas não podia assumir o trabalho, por qualquer motivo. Estava com a perna quebrada, com o braço engessado, qualquer coisa. Então, esse pessoal não é considerado desocupado, porque ele não estava disponível para trabalhar. Então, ele está fora da força de trabalho e, portanto, não compõe a estatística de desemprego. A estatística da clássica taxa de desemprego, ou hoje chamada taxa de desocupação. E o segundo grupo, dentro da força de trabalho potencial, é a história do desalento. Ou seja, pessoas que não realizaram busca efetiva por trabalho, mas que gostariam de ter um trabalho e estavam disponíveis para trabalhar. Só não procuraram trabalho e não estavam trabalhando, obviamente. E a pandemia vai trazer esta questão muito à tona, justamente porque ela impede ou causa algum constrangimento nas pessoas de não procurarem trabalho. Beleza? Então é isso. Quais são, então, as possíveis formas de se mensurar estes elementos que vão aparecer aí nesta nova definição de subutilização da força de trabalho? Então, a gente tem um conjunto de indicadores que a gente pode utilizar. O clássico tradicional é a taxa de desocupação, que é a relação entre o desocupado e a força de trabalho, ou seja, D sobre A. Beleza? Esse é o tradicional. E a gente tem alguns outros indicadores que procuram captar aquelas situações. Um deles é esse primeiro aí, taxa combinada de desocupação e subocupação, que relaciona os desocupados, mas também tenta capturar esta situação característica do item H, que são as pessoas que gostariam de trabalhar mais, e divide isso, ou faz essa relação com o total da força de trabalho, que é o A. Beleza? Isso é uma taxa combinada. Você tem uma outra possibilidade, que é uma taxa combinada de desocupação associada à força de trabalho potencial, ou seja, D mais E. E aí você relaciona isso com o tamanho da força de trabalho, aí sim ampliada. O que é a força de trabalho ampliada? É a força de trabalho mais a força de trabalho potencial. Beleza? E você tem um outro indicador que tenta capturar todas essas situações e colocá-las em relação a esta força de trabalho ampliada. Ou seja, somam os subocupados, somam os desempregados ou desocupados e também a força de trabalho potencial, incluindo aí dentro os desalentados, que é, no caso, o J.
Alguns elementos, alguns indicadores podem ser trabalhados especificamente para este grupo específico da população, por essa parcela da população que é o desalento e que vem assumindo proporções significativas nos últimos anos no Brasil. E aí você tem a taxa de desalento na força de trabalho ampliada, ou seja, a relação entre J e A mais E, ou seja, aquelas pessoas ocupadas, desocupadas e na força de trabalho potencial. Você tem o percentual de desalentados na população fora da força de trabalho, ou seja, J sobre B, né? E você tem o percentual de desalentados na força de trabalho potencial, né? Que são a razão, na verdade, do total de pessoas desalentadas sobre a força de trabalho potencial, ou seja, J sobre E. Beleza? Estes são os indicadores que aparecem como indicadores importantes para tentar desnudar ou trazer à tona questões ou fenômenos que não são captados pela taxa de desemprego. Beleza? Então, a partir de agora, eu já devo ter me adiantado bastante na fala, vou tentar ser mais breve, principalmente para poder abrir para debate do pessoal. Tinha me programado para falar 1 hora, já lá se vai 50 minutos, já falei demais. Vou tentar trazer alguns dados para vocês, para este primeiro trimestre de 2020, ou seja, a composição do mercado de trabalho a partir dessas medidas de subutilização, para dar uma ideia, uma noção de como foi esse mercado de trabalho, então, que o vírus encontrou no Brasil. E como a gente está tratando de um minicurso numa universidade do Nordeste, eu gostaria de também trazer alguns elementos relacionados aos aspectos da composição regional do mercado de trabalho, principalmente mostrando a situação do Nordeste frente à do Brasil e também a do Rio Grande do Norte e da cidade de Natal. Tá? Então, deem uma olhada qual era dentro das medidas utilizadas, tá certo? Para capturar estes elementos que eu venho chamando a atenção, em relação a Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte e Natal. Tá? Então, a taxa clássica de desocupação no primeiro trimestre de 2020, lembre-se que as medidas de isolamento social foram colocadas em meados de março por várias prefeituras e estados. Então, os dados do primeiro trimestre ainda não captam totalmente os efeitos da pandemia. Então, por isso que eu estou trazendo o primeiro trimestre de 2020 como a fotografia, isto é um tipo de análise, é uma foto daquele momento no Brasil, no Nordeste e no Rio Grande do Norte. Beleza? Então, a taxa de desocupação para o Brasil era de 12,2%. É o que representava um total de 12,8 milhões de pessoas. No Nordeste, essa taxa girava em torno de 15,6% da força de trabalho, ou em números absolutos, 3,8 milhões de pessoas. E no Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte, essa taxa era muito próxima da taxa nordestina, 15,4%, e Natal um pouquinho menos que no Rio Grande do Norte. O que eu gostaria de chamar a atenção? Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fenômeno. Se a gente olhasse só isso, a gente olharia para uma taxa que, comparativamente, por exemplo, ao Brasil, é 3 pontos percentuais apenas, relacionando Nordeste e Brasil. Mas, quando a gente olha a especificidade da região em termos da subutilização da força de trabalho, o que a gente vai perceber? Que a distância entre o Nordeste e o Brasil, ela passa de 3 pontos percentuais captados pela taxa de desocupação para mais de 12 pontos percentuais. Ou seja, a taxa composta total, esta quarta linha da primeira parte da tabela, para o Brasil ela é em torno de 24% da força de trabalho ampliada. No Nordeste, esse dado era 36%, mais de 1/3, ou seja, a cada 3 pessoas na força de trabalho ampliada, uma estava subutilizada. Isto vale para o Rio Grande do Norte, que é a mesma taxa. A Natal um pouquinho menor, mas também é super elevada comparada ao Brasil. Tá claro?
Né? Então, o que a gente tem aí dentro? A gente tem 2,9 milhões no Nordeste de desalentados, né? Uma força de trabalho potencial de 4 milhões, ou seja, 1,2 aí a mais de pessoas na força de trabalho que não estavam desalentadas, mas não podiam assumir o trabalho. Tá? Você tem aí um total de 3,8 milhões de desocupados e um total de 2,5 milhões de subocupados. Só para se ter uma ideia, no Rio Grande do Norte, o total de desocupados era 237 mil, né? Subocupados 172 mil, com desalentados 173 mil pessoas, né? O que é muita gente, né? Dada a dimensão e o tamanho da população do Estado. Beleza? Isto é um tipo de análise de mercado de trabalho usando aqueles indicadores que eu chamei a atenção. O outro tipo de análise que a gente pode fazer e precisa fazer é a análise da evolução, ou seja, uma análise mais dinâmica dessa história. E essa análise dinâmica precisa ser colocada, né, em termos de série, né, temporal, ou seja, série no tempo. Tá? São dados relacionados aos movimentos, né, do mercado de trabalho e destes indicadores que eu chamei a atenção. O que a gente tinha para Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e Natal, nos anos anteriores, de 2012 para frente, que é o que a PNAD permite captar, anteriores a uma sequência de quedas da atividade econômica muito fortes, 3,5% em 15 e 16, né? Um acumulado expressivo de demissões, vamos dizer assim, do ponto de vista do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho responde aos estímulos econômicos. Né? Então, se a economia vai bem, o mercado de trabalho, e digo isso, no nível de emprego vai bem. Aí o nível de desocupação cai, tá certo? Então, este era o movimento. O que acontece? Acontece que há uma tendência, né, de elevação tanto da desocupação e da subocupação por conta da atividade econômica que vai mal. Pois bem, o que acontece a partir de 2017? O que eu tenho chamado nos trabalhos que eu tenho escrito de lenta recuperação. Então, você cresce em 17, 18 e 19 em torno de 1%. 17, 18, 19. Professor, mas isso não é interessante do ponto de vista do mercado de trabalho? Bom, é interessante. Por quê? Vejam que a taxa de desocupação, essa reta aí, última lá embaixo, para quem não enxerga cores, eu acho que é um verde isso, esta taxa de desocupação, neste período de lenta recuperação, ela reduz, tá certo? Essa taxa ela é diminuída para todos os recortes territoriais que eu estou fazendo aí, tanto para o total do Brasil, quanto para o Nordeste e Rio Grande do Norte. Qual que é a diferença? A diferença é que esta taxa, esta redução desta taxa de desemprego, ela mascara um movimento importante, que é, na verdade, a elevação da subutilização da força de trabalho. Ou seja, você tem um movimento de queda da taxa de desocupação, uma queda da desocupação associada a uma elevação da subutilização da força de trabalho, seja por conta do desalento, da subocupação ou da outra parte da força de trabalho potencial. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, como que a gente pode olhar para a ocupação em si, ou seja, pegando aquela parte da força de trabalho que está de fato ocupada e que traz uma definição importante do ponto de vista da estrutura do mercado de trabalho nestas localidades e também para o Brasil. Então, a gente tinha um total, no primeiro trimestre de 2020, de 92 milhões de pessoas ocupadas. O Nordeste, 20 milhões, Rio Grande do Norte, 1,3 milhão, e em Natal, 390, vamos dizer assim, arredondando, 390 mil
pessoas ocupadas. Como que eu divido estas pessoas? Eu posso dividir elas no emprego no setor privado, certo? Ou como empregados, e aí inclui o empregado no setor privado e o empregado doméstico, né, os trabalhadores domésticos, e os empregados no setor público. Mas eu posso ainda separar e diferenciar estas categorias, estas posições na ocupação. Tá? Então, eu tenho no emprego no setor privado, com carteira de trabalho assinada, no Brasil, 33 milhões, o que representava 35,9% da população. Percebam a distância entre a taxa, esta relação entre o total de ocupados com carteira de trabalho assinada, de empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada, entre o Brasil e Nordeste e Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é até pior que o Brasil, que é esta primeira linha da parte de baixo da tabela. Estes ocupados, empregados do setor privado com carteira, eram quase 36% da população ocupada no Brasil. No Rio Grande do Norte é 25% só, ou seja, menos de 10 pontos percentuais. O que já dá um indicativo de que a situação e a estrutura do mercado de trabalho no Nordeste e também no Rio Grande do Norte, ela é diferente da brasileira, mas não só diferente, ela é pior. Tá certo? Por que eu digo que é pior? Porque eu trabalho com carteira de trabalho assinada, o emprego, desculpa, com carteira de trabalho assinada é um emprego que dá determinadas salvaguardas do ponto de vista do mercado de trabalho para o trabalhador. Férias, 13º, alguns direitos garantidos, relativa estabilidade ao emprego sem carteira, tá? Isto é importante dizer. O segundo ponto que eu chamo a atenção é o que vai aparecer aí como o trabalho por conta própria. Os autônomos, pessoal que vende bala no sinal, por exemplo, ele não é um empregado de ninguém, ele trabalha por conta própria, tá certo? Este contingente de pessoas ele é muito maior nas regiões, na região Nordeste e também nos estados da região Nordeste. Vejam os dados aí. Enquanto no Brasil eles representavam 26% da população, neste ano, no início deste ano, no Nordeste eles já chegaram próximo de 30%. No Rio Grande do Norte, 28%. Beleza? Significa que todo conta própria, então, é um emprego, é uma ocupação ruim? Não. Você tem médicos que trabalham por conta própria, você tem advogados que trabalham por conta própria. Mas qual que é o grosso? O grosso é o desprotegido. E por que eu chamo de desprotegido? Porque esse cidadão, ele não... Obrigado. Esse cidadão, ele não tem nenhum tipo de proteção do ponto de vista da legislação trabalhista. E ele também, quando ficar mais velho, ele também não tem nenhuma proteção do ponto de vista da Seguridade Social associada à Previdência. Beleza? Então, esta é a estrutura do mercado de trabalho nestas regiões. O segundo elemento que a gente pode tratar como uma forma de analisar o mercado de trabalho é a questão setorial, ou seja, os setores da atividade econômica. Então, o que chama a atenção? Primeiro, a economia brasileira ela é 70%, vamos dizer assim, grosso modo, falando serviço. Então, é de se esperar que exista um maior contingente de pessoas ocupadas no setor de serviço, que é o que aparece neste quadro colocado aí para vocês. Então, você tem ali 18% no Brasil de comércio, 18% das pessoas ocupadas estão no comércio, mais 5% do transporte, mais 5,8% do alojamento e alimentação, que tem a ver bastante com o Rio Grande do Norte. Pode perceber que o Rio Grande do Norte é maior essa taxa de alojamento e alimentação, justamente porque o Rio Grande do Norte tem um apelo bastante significativo associado ao turismo. E você tem também a questão das atividades relacionadas à administração pública, onde o Rio Grande do Norte também aparece com destaque. Enquanto no Brasil a administração pública é 5,5% do total dos ocupados, no Rio Grande do Norte esse número vai para 7,7%. Em Natal, 11%. Ou seja, de cada 10 pessoas ocupadas em Natal, uma estão, grosso modo dizendo, uma está na administração pública, na defesa e na seguridade. Ou seja, são funcionários públicos, são militares, ou associados à Seguridade Social. E você tem também o pessoal da educação, que é um outro setor dos serviços, também que emprega bastante gente, seja no Brasil, seja no Nordeste. O que eu gostaria de chamar a atenção também é para os serviços domésticos. Então,
O Nordeste e o Rio Grande do Norte, eles aparecem com um peso relativamente maior dos serviços domésticos frente ao Brasil. Já Natal, não. Natal tem um peso um pouquinho menor. Então, essa é uma outra forma de se analisar a estrutura do mercado de trabalho baseado nas atividades econômicas. Tá? Por fim, né? Deixa eu ver se é por fim. Por fim, dois outros elementos importantes que eu gostaria de chamar a atenção, que é a história. Do nível de educacional, ou do nível de qualificação desta força de trabalho ou da população ocupada, né? E gostaria de chamar a atenção que, basicamente, gira em torno de, vamos dizer assim, 80%, grosso modo. Um pouquinho menos no Brasil, mais no Nordeste do que no Rio Grande do Norte, mas 80%, vamos dizer assim, do total de pessoas ocupadas não tem ensino superior no Brasil. Tá certo? Isso equivale a basicamente 70 e, vamos dizer assim, para o Brasil, 72, grosso modo dizendo, aproximadamente 72 milhões de pessoas não têm ensino superior completo. Isto já demonstra um cenário que esse vírus vai encontrar bastante complexo do ponto de vista da estrutura do mercado de trabalho. Então, um mercado com um alto nível de desocupação, um alto nível de subutilização da força de trabalho ancorada no desalento e na subocupação, tá? Um mercado de trabalho onde o nível educacional é relativamente baixo, né, frente às médias de outros países, né, se você quiser colocar desse jeito, né, e que há diferenças importantes em termos regionais do Nordeste e do Brasil. Vide este primeiro elemento da tabela, que é o pessoal sem instrução. Então, se a gente perguntar, o Nordeste tem quase o dobro de peso relativo das pessoas sem instrução em relação ao Brasil. O Rio Grande do Norte está um pouquinho mais próximo do Brasil e mais afastado do Nordeste. Fundamental incompleto, a participação do Nordeste dos trabalhadores com fundamental incompleto é muito maior que a do Brasil, em torno de 5 pontos percentuais, quase 5 pontos percentuais. E isso já demonstra isso que eu gostaria de chamar. O que chama a atenção é que, então, a conformação e a estrutura deste mercado de trabalho que esse vírus vai encontrar, ela também está ancorada, ou também está parcialmente baseada na estrutura de remuneração desta população ocupada. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aos senhores? Se eu somar para o Brasil as 3 primeiras faixas de renda, em múltiplos de salário mínimo, ou seja, aqueles que ganham até 2 salários mínimos, eu vou encontrar um total da população, 10 mais 20 mais 35, 65 milhões de brasileiros que ganham ocupados, que ganham até 2 salários mínimos. Tá claro isso? Isto representa, em termos relativos, se eu quiser colocar do ponto de vista relativo, é a soma dessas 3 participações iniciais aí para o Brasil. Então, eu tenho aí 33 mais 39. Tá certo? 72, praticamente, por cento da população ocupada no Brasil ganha até 2 salários mínimos. E isto se repete para a região Nordeste com mais agravante, porque a participação desta população até 2 salários mínimos é maior ainda. Tá certo? Chegando a alcançar 80, praticamente um pouquinho mais de 80%. Isto é muito complicado. Então, reiterando, elevado desemprego, ou elevada desocupação, elevada subutilização da força de trabalho, setores associados aos serviços, cuja nível de produtividade é muito mais baixo do que, por exemplo, o setor industrial, com nível de instrução baixo e também com um padrão ou uma estrutura de remuneração muito baixa. Pois bem, qual é
talvez um dos elementos que mais, e aí para finalizar essa história, que mais façam sentido a gente olhar na história da pandemia, e deixo aberto ao debate na sequência e também para a aula de amanhã, que é a história da informalidade. Como que a gente analisa essa história da informalidade? Primeiro, a gente pode classificar, e aí foi o jeito que eu classifiquei, os trabalhadores nos serviços informais, ou na economia informal, no setor informal. Para quem tiver interesse, vai sair um artigo da minha orientanda, junto comigo, na revista da PUC São Paulo, sobre os conceitos de informalidade esse ano. O artigo está aprovado, vai sair esse ano, que discute esta concepção do que é o informal no Brasil. Mas eu defini aqui, para a aula de hoje, o informal como sendo o empregado no setor privado, sem contar o trabalhador doméstico, sem carteira de trabalho, o trabalhador doméstico sem carteira de trabalho, o empregado no setor público, excluindo os militares e funcionários estatutários, sem carteira de trabalho assinada. Professor, o servidor público, o emprego público, a administração pública contrata a gente sem carteira? Contrata. E os empregadores sem registro no CNPJ e os conta própria também sem registro no CNPJ, somados aos trabalhadores em ajuda ao negócio da família, o que a gente chama hoje de trabalhador familiar auxiliar. Para se ter uma ideia, a média dessa taxa de informalidade no Brasil, girou em torno de 41, 41,6%, 41,5%, 41,7% até a crise. O que acontece na crise? Crise de 2015. Crise de 2015 há uma elevação da taxa de informalidade, tá certo? Por quê? Porque a taxa de informalidade, muitas vezes no Brasil, ela é enxergada ou vista como um colchão amortecedor do mercado de trabalho. Ou seja, você não consegue um trabalho remunerado, com carteira de trabalho, você não consegue abrir a sua empresa, você acaba aceitando um emprego informal ou um trabalho informal, e isso se reflete nos indicadores. O que acontece no período de lenta recuperação? A taxa de informalidade ela tende a se estabilizar relativamente e depois ela volta a cair quando a economia, lá em 2019, começa a dar algum tipo de sinal de reaquecimento do mercado, mas para frente ela cai ainda mais. Só que esta queda ainda mais, ela esconde alguns elementos que a gente vai trazer na aula que vem, e eu encerro por aqui. Ela esconde por quê? Porque, na verdade, a queda da informalidade ela está associada ao que o professor Wilson Cano chamava de relação espúria. Na verdade, não é que está diminuindo o emprego formal em detrimento do emprego formal, informal em detrimento do formal. Na verdade, é que o informal está sofrendo mais. Tá certo? Já no primeiro trimestre de 19, com o baixo dinamismo da atividade econômica. Isto, obviamente, vai abrir caminho para a gente debater e discutir no próximo encontro de amanhã, justamente o que a pandemia traz para estes tipos ou estas situações de trabalho. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês e estou aberto aí para conversar com vocês e deixar o pessoal falar um pouquinho também, que eu já falei demais, estou até tomando um café aqui para esquentar a voz, tá bom? Era isso, pessoal. Professor, pode fazer pergunta já? Oi? Pode fazer pergunta. Eu não sei se o pessoal está anotando uma ordem aí, hein? O pessoal do centro acadêmico, mas eu estou aberto aí. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Eu não sei se precisa respeitar a ordem que o pessoal está anotando aí, tá bom? Veja com o pessoal aí, mas pode fazer, já estou aberto aqui. Trovão, aproveitando Oi. que já está aberta a pergunta, você demonstrou aí no início da sua exposição a quantidade de desempregados atualmente no Brasil e a questão do nível de escolaridade dele. A minha pergunta refere-se ao seguinte: com a quantidade excessiva de mão de obra e uma ausência, uma escassez de trabalho, de postos de trabalho muito forte, os recrutadores não podem abusar na qualificação das pessoas contratadas?
abusar na na qualificação das pessoas. Na exigência de qualificações para pessoas contratadas. Por exemplo, empregos que não necessitem falar inglês e dizer que tem que ter, necessite e coloque a exigência de inglês nesse posto de trabalho, né? Sim, você pode ter essa situação, mas eu gostaria de chamar a atenção para outro elemento importante. Na verdade, não é apenas que a empresa pode exigir uma qualificação maior, mas, na verdade, é que as pessoas, por conta do elevado nível de desocupação, ou seja, do contingente de pessoas desocupadas, as pessoas de maior qualificação vão passar a aceitar postos de trabalho não compatíveis com o seu nível de qualificação. Tá claro? Isto gera, né, o que a economia neoclássica vai dizer, né, que é uma competição entre os trabalhadores, tá certo? E esta competição entre os trabalhadores tende a pressionar o salário para baixo. Então, uma empresa que não precisava de nível de inglês passa a exigir nível de inglês, né, mas ela paga um salário menor, esse é o ponto, por conta do contingente de pessoas desempregadas. Se você quiser usar outra escola de pensamento, a escola marxista, o que o Marx chamava de exército industrial de reserva. Quanto mais gente fora, né, da ocupação, mais isso gera pressão para os salários baixarem. Tá certo? Então, na verdade, a qualificação ela é relevante do ponto de vista de criar oportunidades melhores para quem se qualifica mais, né, mas ela não garante que você vai obter um posto de trabalho com uma remuneração próxima àquilo que você consideraria condizente com o seu nível educacional. Tá? Então, basta ver o que aconteceu com a crise de 2015, 2016 e o que passou a acontecer com a pandemia. Você tem trabalhadores qualificados, né, se submetendo a determinados tipos de trabalho que não exige qualificação para tal. Como, por exemplo, o emprego de condutor de veículos para aplicativos de celular. Tá claro? Por que isso? Para você ser um condutor de veículo de aplicativo, né, baseado em plataforma de aplicativos de celulares, né, você só precisa ter uma carteira de motorista e, obviamente, se sujeitar, se você não tiver o seu carro, a alugar um carro. Tá claro? E disputar com outros tantos que estão fazendo a mesma coisa, corridas para tentar, né, obter algum tipo de remuneração. Então, você vai encontrar pessoas nessa situação, pode ser por opção delas? Pode. Mas, por exemplo, que tem nível superior, que estavam trabalhando em atividades relacionadas à sua qualificação, engenheiros, advogados, que passaram a encontrar um mecanismo de renda extra, não só renda extra, mas de primeira fonte de renda, né, neste tipo de emprego por plataforma. Seja dos motoristas, seja agora das bicicletas e entrega a domicílio, em domicílio. Tá claro, Marcos? Então, na verdade, a questão do nível educacional, ela ajuda a entender uma parte da história. Mas, como eu gosto de dizer, ela explica uma parte que às vezes aparece na literatura e na imprensa como central, mas que não é. Porque, na verdade, para você ter um bom dinamismo do mercado de trabalho, com oportunidades de emprego, com um mercado de trabalho aquecido, com pessoas buscando trabalho e empresas contratando gente, você precisa ter de desempenho econômico. E quando o desempenho econômico vai mal, quando a economia vai mal, isto passa a fazer parte da realidade de muitas pessoas. Encontrar ou não encontrar, vamos deixar claro, postos de trabalho incompatíveis com com o seu nível educacional. Mas é óbvio que tem essa questão das empresas poderem exigir isso, dado que tem um grande contingente de pessoas buscando trabalho. Ou seja, quando você, dada a dinâmica econômica fraca, acirra a competição entre os trabalhadores, as empresas passam, ou se dão, vamos dizer assim, ao luxo de dizerem que querem trabalhadores mais qualificados, sendo que nem precisavam daquilo. E as pessoas, por não terem oportunidade no mercado de trabalho, de encontrar uma ocupação, se sujeitam a determinados trabalhos incompatíveis com o seu nível educacional.
Não sei se te respondi, Marcos, mas era um pouco isso. Respondeu. Era só a questão sobre essa possibilidade, essa qualificação exigida por algumas empresas, né? Eu sou Eduardo falando. Eduardo? Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu aumentar aqui que você está um pouquinho mais baixo. Olha lá. É o seguinte, só fazendo um parênteses na pergunta do Marcos aí, eu acho que isso aí tem tudo a ver com aquela questão mundial, que é aquela over-education, né, que existe, é um fenômeno mundial, né, a over-education, né, não é só no Brasil, né, mas só é um parênteses. A minha pergunta, ela trata o seguinte, quando o senhor citou sobre força de trabalho potencial, nessa força de trabalho potencial, considera também, por exemplo, que os idosos seriam uma força de trabalho potencial? Depende, Eduardo. Depende se ele... Primeiro, né? Os idosos, eles podem estar trabalhando, tá? Eles podem fazer parte da força de trabalho, mesmo tendo uma aposentadoria. Né? É dizer o seguinte, o entrevistador chega na casa do cara e pergunta, você está trabalhando? Tô. Beleza? Se ele está trabalhando, ele já entra na estatística como ocupado. Os idosos também podem estar, não é porque o cara tem idade mais avançada que ele não faz parte da força de trabalho. Ele pode estar como desocupado. Tá certo? Ele tem lá a sua aposentadoria do INSS, mas está procurando emprego. E aí ele entra como desocupado. Tá? Os idosos, eles podem estar na força de trabalho potencial? Podem. Se ele estava procurando trabalho e desistiu, mas gostaria de trabalhar. Tá certo? Qual é o idoso que não está na força de trabalho potencial? É o cara que não está procurando trabalho, que não queria trabalhar, que já tem a sua aposentadoria garantida, que não... Tá certo? Esse daí não está. Mas ele pode estar no mercado de trabalho, ele pode participar do mercado de trabalho e compor a força de trabalho? Pode, ele tem idade para trabalhar. Ele pode fazer parte da força de trabalho. E podendo fazer parte da força de trabalho, ele pode fazer parte da força de trabalho potencial também. Mas o que define a força de trabalho potencial é se o cara desistiu de procurar emprego, tá certo? Ou se ele estava procurando emprego, mas não podia assumir o trabalho, entendeu? Aí ele entra naquela categoria de força de trabalho potencial. Beleza? Ficou um pouco a dúvida. Eu lembro quando a gente viu aquela questão da PIA, né? População e idade ativa, né? Isso. Que a gente considera somente dos 15 aos 65 anos de idade, né? Então, Não. A PIA é 15 ou mais. Vai até 120 anos, se tiver. População em idade de trabalhar é a PIA antiga, em idade ativa. Antigamente era 10 anos ou mais, o censo era 10 anos ou mais. A PNAD passou a calcular 14 anos ou mais. Mas é ou mais. Vai mais de 65. O que você está lembrando e chamando a atenção é para o cálculo da razão de dependência. Como que eu calculava a razão de dependência? Eu pegava os extremos, menos de 14 anos e 65 ou mais, e dividia pela população dentro dessa faixa. Tá certo? Esse é um outro indicador também demográfico e que pode ser associado ao mercado de trabalho, né, que calculava a dependência de crianças e idosos acima de 65 anos em relação à população neste intervalo de idade aí que, em tese, comporiam a população ativa ou pode ser inativa também. Né? Não é porque você tem entre 14 e 65 que você não é inativo. O desalentado é inativo. Antigo inativo. Hoje fora da força de trabalho. Eu iria exatamente fazer a continuação da pergunta, porque eu acabei de pagar uma disciplina chamada Demografia e Políticas Públicas, onde a gente mergulhou muito nessa questão de razão de dependência, imigração. Inclusive, eu acho que é uma disciplina que deveria ter no nosso curso. Porque... É um bom curso. Mas a gente pode, viu? Vocês podem fazer um abaixo-assinado aí e solicitar ao pessoal da demografia que dê. Também acho, hein? Também acho muito importante. Demografia é um dos temas que dialogam e diria mais, né? Talvez um dos temas mais importantes, né? Que fazem com que a economia seja mal entendida, vamos dizer assim,
de maneira geral. Né? Se as pessoas que estudam economia entendessem um pouquinho mais de demografia, talvez as coisas não ficassem tão obscuras. Professor, eu falei isso com um professor que deu a disciplina, chama-se Ojima. Puxa, bom demais o Ojima, cara. Pronto, ele falou assim, Eduardo, estou aberto. Eu falei, professor, o senhor precisa dar essa disciplina no curso de economia. Não, não precisa ser no curso, não precisa ser no curso de economia, pode ser vocês solicitando a disciplina, o curso da demografia, uma disciplina a mais. Eu acho que faz todo sentido, hein? Trovão? Principalmente para vocês que têm um monte de eletiva para pagar. Desculpa, Marcos. Exatamente. Diga, Marcos. Pessoal, quem quiser se inscrever pode colocar aí no chat. Não se esqueça também de preencher a lista de presença, pois a gente precisa de 75% de presença para poder dar o certificado no Cigarro. Agora pode fazer a sua pergunta, André. Bom, boa tarde. Diga, André. Das centrais depolares que você plotou aí, vocês tentaram ajustar algum modelo, ARMA, ARIMA, SARIMA, ARCH, GASH, para algum desses modelos aí, não? Não. Na verdade, isso não tem nenhum modelo, isso é apenas uma série de dados relacionados aos indicadores, né? Não estou tentando estimar nenhum tipo de efeito de defasagens em relação a cada um dos indicadores. Isso é apenas a apresentação da série de dados no tempo do indicador. Não tem nenhum tipo de análise de modelagem em relação aos efeitos para trás, ou sei lá, de uma ou duas defasagens em relação a isso. Né? É só o valor do indicador. Né? Não estimei nada, não fiz nenhum tipo de estimação, não. Mas pode ser feito ou não? Pode, lógico que pode. Em econometria, a gente pode relacionar tudo com tudo, basta que isso não seja feito de maneira, como o professor Cano falava, de maneira espúria. Porque você pode encontrar relações espúrias nessas histórias, né? Mas você precisa entender um pouquinho sobre o que você quer investigar. Mas é claro que a modelagem no mercado de trabalho, ela é importante e faz parte dos estudos sobre o mercado de trabalho. Né? Então, existem muitos estudos no que em inglês chama de labor economics, né, sobre a parte modelística da história. Né? Aqui eu quis apresentar, na verdade, um quadro, uma foto do primeiro trimestre de 2020 para vocês e alguns dados mais em termos de série, mas sem nenhuma pretensão e formalização estatística ou matemática, né? Porque eu achei que também não fazia muito sentido, mas é óbvio que dá para fazer e encorajo aos senhores a assim, se debruçarem mais sobre esses temas, né? Que eu acho que é de fundamental importância, principalmente pelo cenário que a gente vive e obviamente, pelo que viveremos daqui para frente. Né? Carlos, por favor, pode fazer a sua pergunta. Certo. Cassiano, consegue me ouvir? Consigo, Carlos. Então, camisa do Botafogo, hein, Robert? Claro, meu time. Então, Cassiano, você não trouxe esse dado e eu até gostaria de indicar você para trazer esse dado na próxima aula de amanhã, que é referente ao serviço terceirizado. E a minha pergunta vai ser voltada para esse serviço. Eu gostaria de saber qual vai ser o impacto do serviço terceirizado no mercado de trabalho no cenário pós-pandemia e no cenário de pandemia também. Obrigado. Carlos, a questão da terceirização, ela não aparece de maneira muito clara nos indicadores tradicionais, e nem nestes novos que eu apresentei. Então, você imagina uma empresa de intermediação de mão de obra associada aos serviços de limpeza, tá claro? Né? Então, você tem lá, pode ser via cooperativa, pode ser via empresa de agenciamento de trabalhadores, né? Estas pessoas que estão, vamos dizer assim, empregadas nessas empresas, né, elas estão declaradas e elas aparecem nestes indicadores como pessoas ocupadas. Tá claro? Então, o que eu teria que analisar? Uma
classificação dentro da ocupação para entender a intermediação de mão de obra. Tá claro? É dizer o seguinte, você tem uma empresa montadora de automóvel que contrata, né, uma empresa de serviços de alimentação externo. Né? Então, antigamente, por exemplo, as empresas automobilísticas tinham seus restaurantes das fábricas, que empregavam muita gente, né, dentro da estrutura da empresa. Então, estes trabalhadores, na parte de alimentação, eles eram classificados como trabalhadores da indústria automobilística. Mas eles não trabalhavam com a atividade da montagem de automóveis, eles trabalhavam na área de alimentação. Hoje, algumas décadas já, este é um processo em que as empresas passaram a terceirizar algumas atividades. E estas atividades vão aparecer agora associadas, por exemplo, aos serviços de alimentação, serviços de segurança. Então, eu teria que encontrar uma classificação para aqueles que estão ocupados, que define se o empregador dele é ou não é um intermediador de mão de obra. E, para isso, a ferramenta que eu utilizei para o cálculo desses indicadores, ela não permite. Então, eu vou dar uma olhada para amanhã se eu consigo os dados no microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, alguma questão que separe a intermediação de mão de obra, tá certo? Eu acho que tem, tá? Eu vou dar uma checada nesta informação e apresento para amanhã para vocês. A ferramenta que eu utilizei é o Sidra, e no Sidra não há este tipo de possibilidade de desagregação da ocupação, se é ou não é, se o trabalhador está ou não está vinculado a uma empresa que terceiriza a mão de obra, que intermedia a mão de obra. Beleza? Mas dou uma olhada nos microdados e trago as informações para você amanhã. Tá? Se você quiser discutir as repercussões, quando eu trouxer o dado amanhã, a gente dá uma olhada, pode ser? Pode ser sim, dá certo. Toshio, pode fazer seu comentário. Eu não é uma questão não, mas é muito mais um comentário sobre essa última parte também, viu, professor? Da questão da terceirização e das influências, né? Eu conheço alguns amigos que são sindicalistas e eles apresentam muito... Você deu um exemplo específico da área da automobilística, né? Mas tem um amigo meu, por exemplo, que ele é servidor da Chesf e ele fala muito da terceirização dentro das próprias empresas para os mesmos serviços que elas têm funcionários. Como, por exemplo, você tem um eletricitário da Chesf que ganha em torno de 6, 7 mil reais como servidor federal, enquanto você tem um terceirizado para fazer o mesmo serviço que ele faz, que ganha ali, no máximo, um teto de 2 mil reais. O piso, geralmente, é o salário mínimo. E aí, assim, também queria que você pudesse comentar sobre esses parâmetros agora em período de pandemia, né, que provavelmente deve ter algum agravo em relação a isso, não sei se tem como comentar ou não. Sim, não, a questão da terceirização, ela é bastante discutida dentro da economia e dentro das ciências sociais enquanto um processo da própria evolução do sistema capitalista, tá certo? Principalmente porque as empresas elas estão olhando para a redução de custos. Né? Então, se a empresa, de um lado, está reduzindo o custo ao contratar uma empresa terceirizada, e se tem um intermediador de mão de obra nessa história que tira uma parte e cobra pelo serviço de intermediação, se a empresa está diminuindo o custo, ou seja, pagando menos, e tem ainda um intermediador, é óbvio que o salário desse terceirizado, para fazer a mesma função, ele vai ser menor. O custo vai ser menor. Tá claro? Para a empresa que contrata uma empresa e não o trabalhador diretamente, né? E para a empresa que está fazendo, que realiza, né, esta intermediação, ela extrai um pedaço do salário do cidadão. Então, esse cidadão não tem a mínima chance de ganhar a mesma coisa que os outros, sendo que tem um atravessador e a empresa, por outro lado, está pagando menos, né, pela mão de obra que está contratando indiretamente.
né? O que você está chamando a atenção é o seguinte: essas empresas elas detêm algumas atividades, né, específicas do nicho dela, inclusive, e que contrata uma outra empresa para fazer a mesma coisa. E dentro da própria empresa, um ganha mais, o outro ganha menos. Por quê? Porque existe um atravessador aí nessa história. Tem alguém que intermedia a mão de obra. E esse cara cobra de você, tá certo? Aí ele faz o teu agenciamento lá, tal, ele cobra, né? E a empresa contrata o agenciador e não o trabalhador diretamente. E tem toda uma discussão na sociologia e na própria economia a respeito dos direitos da população, dos trabalhadores terceirizados em relação aos próprios empregados da empresa em atividades iguais, certo? Nas mesmas atividades. Então, do tipo, o alojamento é diferente, o quanto ele ganha de vale alimentação é diferente, as condições de trabalho, porque é uma empresa terceira, são diferentes. Então, os equipamentos de segurança, quem tem que fornecer é a empresa que intermedia a mão de obra, são diferentes, são de menor qualidade, estão mais expostos a riscos de acidentes de trabalho. Então, tem toda uma discussão em torno da terceirização bastante, vamos dizer assim, expressiva, que não é apenas associada à renda, paga menos, não é só isso. Tem todo um conjunto de elementos que são trazidos para a discussão a respeito das próprias condições de trabalho do pessoal terceirizado que fazem com que este campo precise de mais aprofundamento. E óbvio que os movimentos sindicais têm um papel importante nisso, porque eles estão lidando com a ponta fragilizada da história. Então, existe um conjunto de estudos que tentam mostrar justamente o quão frágil é o processo de terceirização e o quão precarizante ele é do ponto de vista das relações de trabalho, não apenas da renda. Pessoal, só lembrando a todos de se inscrever também pelo SIGA para poder gerar o certificado, de preencher a lista de presença para poder atingir os 75%. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, nós vamos estar encerrando. Marcos, você tem alguma pergunta que você também queria falar há um tempo atrás? Não, só para consultar a Trovão no seguinte aspecto. Quando você coloca a população de 14 anos nessas dados estatísticos, você não infla os números tendo em vista que esse pessoal está na idade ainda escolar? Sim, mas a recomendação da OIT é para aquela ideia do jovem aprendiz, né? O cara que está ali para aprender algum tipo de, vamos dizer assim, de atividade ou de conhecimentos técnicos e práticos, né? Por exemplo, a gente tinha antigamente uma categoria bastante clara, que era ocupado pelo pessoal de 14 anos. Né? É óbvio que o pessoal de 14 a 18 anos eles têm um regime de trabalho, em tese, diferenciado. Ele está ali para aprender uma profissão, aprender um ofício. Ele não é uma mão de obra lá início de Revolução Industrial, em que o cara trabalhava pesado como qualquer outro trabalhador. Não é isso. Esse cara está ali para aprender uma profissão, aprender um ofício, ele tem que estar em contato com o mercado de trabalho, é outra história. Tá? Se infla os dados, se o cara realiza trabalho, ele tem que estar sendo considerado, entendeu? É difícil você tirar isso da ocupação, essas pessoas da ocupação, porque eles realizam um trabalho. Então, a gente tinha a figura do office boy, não sei se você lembra disso daí, tá? Que era um menino ou a menina que entregava, ia fazer alguns tipos de serviço, mas tirar xerox, né? Levar documentos e tudo mais. Hoje em dia, com e-mail e com transações eletrônicas, e né, a figura do office boy ela meio que se perdeu. Mas ainda existe a história do jovem aprendiz, a história do estágio pré-emprego, né, o primeiro trabalho e tudo mais, né,
que começa cedo já, começa aos 14 anos. Então, se essas pessoas, né, se esses jovens estão produzindo alguma coisa, eles têm que ser contabilizados como força de trabalho. Antigamente, se classificava a partir de 10 anos. Né? Aí, obviamente, que entendeu-se, né, na literatura especializada que 10 anos era uma idade muito, muito baixa, que, na verdade, isto fazia parte de uma herança que não deveria mais ser contada. E aí 10 trabalhadores de 10 anos de idade são considerados trabalho infantil. Né? E, obviamente, que isso tem toda uma discussão a respeito se é ético, moral ou não, mas que passou a se não considerar esse pessoal. Né? Beleza? Beleza, entendido, professor. Obrigado, Peralta. Obrigado, Lucas. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? A gente pode encerrar? Então, eu acho que é isso. Lembrando a todos de se inscrever no SIGA para ganhar o certificado do evento e se inscrevendo no formulário que é a nossa listinha de presença que está no chat. Lembro também do nosso evento que vai ocorrer às 7 horas da noite no nosso canal do YouTube, Caeco FRN. E agradeço a todos pela participação. Lembrando que essa live foi gravada e estará disponível no nosso canal também, Caeco FRN, para que qualquer um possa ver e ter acesso a ela. Muito obrigado a todos. Beleza, gente. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.